Mohamed? Pode passar, por favor. A lâmina. Isso, não vou repetir, só todo mundo já sabe, né? São 6 direitos de aprendizagem. Não é à toa que se optou pelos direitos e não por conteúdos, né? Já discutimos sobre isso. E aí, muito rapidamente, esses são direitos a partir dos quais nós vamos construir uma prática, aquele conjunto de práticas que é o currículo, né? Então, conviver. Aí a ideia da convivência com outras crianças, adultos, né, respeitando regras, respeitando acordos, respeitando os limites de cada um. Brincar, e aí é um eixo importantíssimo, né, e ter acesso a bens culturais, ampliar a imaginação, criatividade. Participar, quer dizer, a gente pensar como um bebê já pode participar da decisão desse currículo, né, dessa rotina, desse cotidiano. Como que eu construo essa autonomia para ele ser um sujeito participante desse processo? Né? Explorar ambientes materiais, etc. Expressar, e ali a gente traz o conceito de dialogismo, quer dizer, essa ideia de que a criança precisa ser considerada como um sujeito inteligente, ativo, que ela fala, precisa transformar o que o professor pensa e faz. E conhecer-se, né? Então, esse direito de ter uma imagem positiva de si é um dos direitos. Bom, então aqui eu paro para dizer, gente, atenção, os campos de experiência não substituem áreas do conhecimento nem disciplinas. Então, não é assim, bom, vamos caminhando que eu vou me ater mais nessa discussão, né? Experiências não podem ser entendidas como atividades. Isso está nos editais do Ministério da Educação, essa confusão, e às vezes em falas que estão na internet. Então, às vezes eu escuto assim, quando você for propor uma experiência, não. Nós não estamos tratando aqui de experiência física, química, das ciências duras, né? Vamos fazer uma experiência com essa formiga. Não é isso, né? Não é algo que se experimenta no processo científico. Nós estamos chamando de experiência aquilo que o sujeito constrói, quer dizer, quem tem e vive experiência é o sujeito. Eu não posso oferecer uma experiência. Então, o que eu ofereço? Eu ofereço condições para que ele possa ou não vivenciar algo, experimentar algo. Eu não tenho como medir isso, vocês estão entendendo? Aí eu preciso que vocês aprofundem o conceito de experiência com Paulo Fock, que já esteve aqui, né, com os textos que vão falar dos campos de experiência, mas para a gente não cometer esse equívoco. Então experiência é igual a atividades. Não, não é. Isso é trazer o velho e tentar enfiar dentro do novo. Quando a gente diz campos de experiência, são campos que a vida está colocando para esse sujeito e que ele pode ou não vivenciar uma ou outra experiência, que eu nem sei. Nem sei se ele vai ser capaz, se ele vai querer, se ele vai realmente vivenciar essa experiência. Mas a minha obrigação como professor é construir formas, espaços, provocar situações em que ele possa ter essas experiências ampliadas em diferentes campos. Calma, tá, gente? É complicado mesmo, mas nós vamos conseguir. Pois não. Professor Manuel Filho, secretário municipal de Educação de Muricilândia. Prazer. Como eu fico pensando aqui, como seria uma experiência de uma criança quando ele está nessa quarta etapa aí, explorar a escrita. E se a senhora puder contribuir para que a gente possa sanar. Tá, muito obrigada pela pergunta, secretário. Eu vou fazer o seguinte, se eu não tiver, pelo menos, tocado minimamente nas perguntas que vocês dois fizeram, vocês vão me cobrar no final, tá? Porque eu estou dando, assim, pela minha lógica de raciocínio, eu acho que eu vou chegar um pouquinho mais perto. Então, acho a pergunta excelente, vamos ver se eu consigo chegar perto dessa resposta. Mas, então, muita atenção nisso que eu estou dizendo. Nós não oferecemos experiência. Experiência é algo que esse sujeito vive. Vou pedir a vocês para lerem o Jorge La Rosa, né? Na verdade, Jorge La Rosa, né? Que é um texto belíssimo, filosófico, sobre o conceito de experiência, que está em Walter Benjamin, né? Que é um pouco mais árdua a leitura. Então, vamos começar com esse texto do Jorge La Rosa. Jorge La Rosa.
As meninas podem depois, talvez, disponibilizar o texto. É um texto belíssimo que vai dizer que a experiência não é aquilo que passa por mim, né? Mas é aquilo que não é aquilo que me atravessa, mas aquilo que me transforma, né? Aquilo pelo que eu modifico, porque eu vivenciei aquilo. É como você vê uma praia, né? E fala, gente, isso aqui me tocou, igual ontem, ver uma praia de rio, né? Eu vou dar esse conceito a partir dessa vivência. Precisa ser o de que cada um tem e já viveu, para dizer, eu vivi uma experiência ontem conhecendo Graciosa, né, o nome da praia? Então, por que eu vivi uma experiência? Porque ali, quando eu vi, eu falei, gente, eles têm uma praia de rio dentro da cidade. Isso é muito bonito para nós que somos mineiros, né? Por que essa experiência me tocou? Porque nós estamos tendo nossos rios assassinados, né? Vocês estão acompanhando, nós já perdemos o Rio Doce, perdemos agora, né, o rio que passa em Brumadinho, Paraupeba, obrigada, Liana. Então, nós estamos atordoados com essa experiência de dor, né, enfim, de crime por ganância, porque a gente não foi capaz de impedir isso com leis, enfim, essa experiência, quando eu vejo um rio belíssimo dentro da cidade, ela me toca. Você fala assim, vamos supor que a Solange falasse assim, hoje eu vou dar à Mônica a experiência de vivenciar um rio. Ela não sabe o que eu vivi, o que eu pensei. Vocês estão vendo como é complexo? Quer dizer, por isso é que parte do que a criança sabe, né? Então, essa ideia, calma, gente, vai dar certo. Eu sei que é só que a gente tem que desconstruir essa ideia da aula. Eu vou dar aula para a criança. Eu vou construir situações de aprendizagem e vou reconhecer situações de aprendizagem em que eu possa apoiá-las na ampliação das experiências que são próprias. É muito diferente de dar aula, de ensinar, ok? Apesar de que nós vamos ter limitações importantíssimas para poder alcançar esse objetivo, né? Pode passar, por favor, Mohamed. Aí, talvez, os 5 campos que vocês conhecem, né? O eu, o outro e o nós, corpo, gestos, movimentos, traços, sons, cores e formas. O campo 4, que vocês sabem que foi uma luta para não virar linguagem oral e escrita, porque seria uma quebra dessa ideia. Então, ele se chama escuta, fala, pensamento, imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Gente, outra provocação. 5 campos de experiência não são 5 disciplinas e nem tampouco 5 áreas do conhecimento. Não são. Então, se a gente estiver achando assim, onde que vai estar a leitura e escrita? No campo 4. Ela pode até estar mais acentuadamente lá, mas ela está em todos. Onde está a matemática? Matemática está no eu, o outro e o nós. Matemática está em escuta, fala, pensamento. Está confuso, né? Calma. Não sei se eu vou conseguir. Mas, assim, se eu conseguir desconstruir, eu já acho que é um avanço e deixo para a equipe de formação a tarefa de construir, né? Mas não é. Se vocês falarem, entendi. Aí a pergunta do secretário tem a ver. Eu vou trabalhar na sexta-feira o campo escuta, fala, pensamento e imaginação. O que eu fiz? Eu transformei isso numa área de conhecimento. Não é. Não é. Aí vou tentar mostrar isso para vocês. Agora, afinando mais, então nós saímos base nacional comum curricular na educação infantil e agora leitura e escrita na base nacional comum curricular, tá? Vou chegar nisso. Então vamos lá. Pode passar, por favor, Mohamed. Pode passar. Nós temos trabalhado com este conceito de apropriação, processo de apropriação da linguagem escrita. Então, vamos devagar com esse andor. Ao invés de ficar naquela luta, que deve ser uma luta árdua aqui também no Tocantins, que é, a gente deve ou não alfabetizar na educação infantil? Vamos esquecer essa pergunta? Não vamos perguntar isso mais não, porque isso atrapalhou durante anos
o nosso raciocínio. Vamos dizer o seguinte: a educação infantil tem um papel fundamental e insubstituível no processo de apropriação da linguagem escrita pelas crianças. Mas esse processo é da criança, não é nosso. Então, ela tem um processo de apropriação da linguagem escrita. Tá? Vamos dissecando isso. Processo. Por quê? Porque é contínuo, porque não dá uma ideia de continuidade, né? Não é algo que começou nessa palestra e acaba ao meio-dia com o almoço, é algo que se inicia e vai ao longo do desenvolvimento desse sujeito. Então, nós estamos dizendo, começa na hora que essa criança chega ao mundo, esse processo. Algumas pessoas dizem até antes. No ventre, quando ela está ouvindo canções, a voz da mãe, ela já está entrando naquilo que o Bakhtin vai falar, né, numa corrente de linguagem. Então, ela entra nessa corrente. Então, os seres humanos já chegam aqui no planeta envoltos em muitos significados, não é? A discussão, que eu não vou entrar, pelo amor de Deus, só um exemplo, se é rosa ou se é azul. Né? É uma discussão que traz para esse sujeito já um lugar neste mundo, certo? Então, vocês veem que quando você pega um bebê e fala, você vai ser atleticano, garoto, já comprei uma blusa branca e preta para você, galo, você já está colocando esse sujeito e formando esse sujeito dentro de uma corrente, né? Que não começou naquele momento, ele já entrou imerso, né? Então, nós estamos falando de processo, estamos falando de apropriação, porque esse sujeito não vai apreciar a leitura e escrita, ele não vai ser alguém que reconhece a importância, ele vai ter que se apropriar. E esse direito de ser alfabetizado, de saber conhecer a língua escrita e fazer uso dela, né, é um direito daquele que sabe usar esse instrumento, né? Então, ele sabe, eu escrevo um bilhete de um jeito, eu falo com o secretário de educação de um jeito, mas com meu marido é de outro jeito, né? Então, esse conhecimento sobre a língua e o uso que se faz dela, mais oportuno, menos oportuno, esse conhecimento faz com que esse sujeito se aproprie desse instrumento, torne próprio, né? Apropriar-se no sentido de tornar próprio, tornar dele. Então, o processo é de apropriação e é de uma linguagem. Não é de um sistema, não é muito menos de um código, é de uma linguagem. E aí nós precisamos também aprofundar o conceito de linguagem, né? O que nós estamos chamando de linguagem? Aquilo que nos constitui como seres humanos, aquilo que nos faz capazes de ressignificar o mundo por meio de signos. Então, isso é da espécie humana. Nenhum outro animal no planeta, ou planta, ou ser vivo, faz isso que nós fazemos, que é significar o mundo, né? De signo, criar signos para o mundo, né? Por isso é que cada um se forma de acordo com aquilo que vivencia, né? Como eu me comporto, que palavras eu escolho, o que faz parte do meu cotidiano. Isso eu ser constituída pela linguagem, né? Poder significar o mundo, poder representar o mundo por meio de signos. Bom, vamos ver se a gente melhora um pouco, então, essa discussão, né? E o último adjetivo, que é escrita. Então, é qualquer linguagem? Não, é esta linguagem que é por meio gráfico, né? Então, não é um código, não é um sistema, é uma linguagem escrita, que quando eu me aproprio dela, eu me transformo, né? Então, esse sujeito entra imerso numa sociedade que é grafocêntrica. Mesmo que ele não saiba ler e escrever, ele já é alguém que pensa sobre o mundo da escrita. Por isso, as crianças da educação infantil têm direito de ter uma boa mediação que contribua neste processo de apropriação da linguagem escrita. E aí a gente para de perguntar, é para alfabetizar ou não? É para fazer uma boa mediação que assegure um bom processo de apropriação da linguagem escrita, para a gente poder caminhar. Aí vem a pergunta dele, mas como é que faz isso, se não é com aula? Se não é dando menino para copiar letra? Se não é para colar bolinha de isopor, de papel celofane em cima de cada letra? Como é que é, então? Né? Bom, então, passa para mim, por favor, a próxima lâmina. Aí, é só para marcar, né? Então, a gente precisa
trabalhar nesse processo, não é porque vai ser melhor no ensino fundamental para essa criança, é porque é um direito dessa criança. Porque ela, desde muito pequenininha, está se perguntando sobre esse objeto conhecimento. E cada vez mais, né? Com as novas tecnologias, qual criança de 2 anos não chega pedindo à mãe para colocar a senha, que é feita de signos, né? Então, essa criança está se perguntando por isso. Pode passar, por favor. Então, vamos lá. Nós vamos pegar cada campo de experiência para eu tentar desconstruir essa ideia de que só lá no fala, escuta, pensamento, imaginação que está escrita. Olha, como que a escrita está em diferentes campos de experiência. E nós podemos fazer isso com a matemática, porque não é que a educação infantil vai desconhecer as áreas do conhecimento, é que elas são instrumentos para ampliar experiências desses sujeitos, certo? Então, olha só, o eu, o outro e o nós. A linguagem escrita é uma importante ferramenta para se estabelecer diálogos, né? Então, calma. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção. Se eu estou falando de interações, né, a nossa interação se dá por meio da linguagem. Né? Nós só podemos interagir porque a gente compreende signos e compartilha desses signos. Se eu faço aqui assim, né? Vocês sabem que eu estou falando ok, curtiu, tinino, né? Se eu faço isso aqui, já dá uma interpretação, né? Porque cada signo que a gente constrói tem a ver com a cultura, com os valores, né? Que a gente compartilha. Então, nós estamos falando o eu, o outro e o nós estamos falando de linguagem. Então, a linguagem está presente. E por que não a linguagem escrita? Claro que está, e talvez eu comece a responder para você e para o secretário. Por exemplo, quando eu escrevo um bilhete para os pais e faço isso na presença das crianças, o que nós vamos colocar nesse bilhete? Estou falando de interação, estou falando do eu, estou falando do outro, da família, estou falando do nós naquele grupo, mediados pela linguagem escrita. Vamos escrever um bilhete? O que a gente põe? Não é para a gente ir amanhã no parque? Não é para ir lá na Praia Graciosa? Então, como é que a gente começa um bilhete? Pronto. Quando eu prego um recado na sala e digo assim, hoje a Marciane trouxe para nós um bolo de chocolate, porque era aniversário dela. Preguei na sala, né? No outro dia eu posso... Gente, lembra? Ontem foi o aniversário. O que está escrito nesse bilhete? Eu estou dando tanta informação sobre a língua escrita para essa criança, né? Uma delas é que o que se escreve permanece, não muda. Mas é óbvio, não, para a criança não. A criança acha que a escrita modifica de acordo com o que tem de contexto, né? Se eu escrever vaca debaixo de um desenho de vaca, tirar esse texto e colocar a palavra V-A-C-A debaixo de um boi, ela vai falar, agora está escrito boi. Quando ela é bem pequenininha, ela é pré-silábica, ela não sabe o que é escrito. Vocês estão vendo? Por que o professor tem que saber isso? Então, quando ele diz, aqui está escrito a receita do bolo que a gente fez ontem, lembra? Passa 15 dias, gente, eu vou tirar esse cartaz, a gente vai pôr outro. O que mesmo estava aqui? Ó, eu estou dando a constância da escrita. Eu vou ler do mesmo jeito. Exemplo. Tá? Estou dando um exemplo. Esse papel é importantíssimo para a educação infantil fazer, porque a família não tem tempo, não tem conhecimento, não sabe nada sobre pré-silábico, e nem precisa saber. Ótimo se ela souber, mas quem tem que saber somos nós. Então, ao saber disso, e a família falar, o caderno da fulaninha está cheio de letra. Mas aqui ontem nós escrevemos receita de bolo, eu li para elas. Você pode acompanhar isso na porta da sala, com aquele retrato que eu tirei da gente fazendo o bolo e a legenda. Você pode ler para ela. Eu estou trabalhando linguagem escrita, no campo do eu, o outro e o nós. Mas não foi só nesse campo. Não, porque os campos se cruzam. Ele também é fala, escuta, pensamento. Ele também... Está ficando um pouquinho menos... Tá. Senão vocês vão me matar, né? Que só traz problema. Então, vamos lá. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção neste campo, e ele vai aparecer em muitos outros, é a questão da literatura. A educação infantil tem um papel importantíssimo de introduzir esses sujeitos no mundo da literatura. Isso também as famílias fazem, mas podem fazer mais se a escola incentivar e explicar. Literatura eu estou tratando aqui como o Antônio Cândido define, né? Então, também um texto que sempre a gente volta nele, o direito à literatura. Porque a literatura oral é literatura. Então, cantar, né? O Bumba Meu Boi, as cantigas de roda, né? Tudo isso que nós estamos envolvidos em termos de cultura oral é literatura.
E o ser humano precisa da literatura. Por que que isso está ali? Porque essas interações dessa criança é também com esse autor da literatura, com esses sujeitos anônimos da literatura oral. Quando a apresentação das crianças aqui, ela remete a uma cultura do passado, que se a escola não trouxer para o cotidiano, ela vai morrer, porque a Rede Globo traz, mas não traz muito, porque no culto não se fala disso, porque na missa. Então, a escola tem que trazer, é esse o nosso lugar, né? Então, isso nós estamos falando de literatura, de interação com o outro, né? Passa para mim, por favor, Mohamed. Então, olha isso que o Todorov coloca, que eu acho que é a cara do que eu queria falar para vocês, né? A literatura oferece um meio, alguns dirão até mesmo o único, de preservar e transmitir a experiência dos outros. Olha como que tem a ver com interações, com eu, o outro, o nós, né? Aqueles que estão distantes de nós no espaço e no tempo. Então, eu posso ler um Manuel de Barros, eu posso ler um Guimarães Rosa, que não está mais entre nós, né? Então, está trazendo esse tempo. Ou que diferem de nós por suas condições de vida. Quando eu leio sobre, né, eu aprendo. Ela nos torna sensíveis ao fato de que os outros são muito diversos e que seus valores se distanciam dos nossos. Então, a literatura, ela é esse encontro do eu, do outro, em dimensões e nós. Pode passar, vou dar uma acelerada. Aí também outra fala dele que eu acho importante, pode passar. E eu queria colocar para vocês um vídeo de 2 minutos de uma criança vivenciando essa experiência da literatura. Ou seja, né, para a gente também pensar, tem literatura para tirar letrinhas e saber as sílabas. Não, literatura como arte, para este encontro com o outro, com o diferente, ou com aquilo que me aproxima, né? Eu gosto desse personagem porque ele é muito parecido comigo, ou eu gosto dele porque ele é completamente diferente. Isso a literatura faz. Põe para mim, por favor, Mohamed. Então, era a casa dos 3 porquinhos, né? Essa daqui tinha casinha de palha. Esse daqui tinha casinha de pedra. E esse tinha casinha de não de uva. Não de uva. E essa? Essa é de madeira. Não, é de madeira. É de pedra também. Não. É de pau. Uma tem que ser de pau, outra de... Não sopra. Ele não sopra. Não sopra não. Aí, João, eles fizeram a casinha deles, né? Porque o lobo malvado tava andando assim, querendo comer os porquinhos, né? Aí, um dia, o lobo foi lá na casa do porquinho de palha e bateu. Toc, 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 toc. Quem é? Sou eu, lobo malvado. Abre essa porta. É de palha, não de uva. De palha e de ruba. Não de uva. De ruba, o quilo de ruba é de tijolo, né? De pedra. Não é de pedra. Ah, essa é de pedra. Ah, então tá bom. Então vou nessa aqui, que essa aqui que é de palha, né? Não, é de pedra Ah, então também. tá de Essa é de pedra, essa é de Então pedra. não de ruba, né? Então tá bom. Essa é de pedra, essa é de pedra. Tudo era de pedra. Ah. Essa é de pedra, essa é de pedra, essa é de pedra, essa é de Tá bom. Então tudo era de pedra. Então tá bom. Aí o lobo, né? Bobo, né? Não sabia que era de pedra, não, né? Achou que era de palha. É de pedra. Tá. É de pedra, tá bom, ufa. Agora ele já sabe Pode que é, tirar, né? Agora ele sabe que é de pedra. Pode tirar, por Aí, João. Bom, esse exemplo do João é um clássico, né? Porque, vocês veem, ele já conhecia a história, quer dizer, alguém contou. Se o adulto não contar, ele não vai saber que história é essa. Então, essa tradição que eu estava falando é importantíssima. E ele não recebe isso passivamente. Vocês viram o desespero dele? É porque ele se identificou com aqueles personagens. Quer dizer, ele sabe que eles vão ter a casa derrubada por um lobo malvado. Eu não quero vivenciar isso. Eu vou dar um jeito de interferir nessa história, né? Então, vocês estão vendo a literatura
sendo introjetada e percebida, né, como algo com o qual ele discute, ele debate, né, ele traz para si, é uma experiência que ele viveu ali, né, quer dizer, eu acho, também não posso dizer que foi. Bom, então, pode passar, por favor. Os outros, vou dar uma acelerada aí, mas para dizer, olha, corpo, gesto e movimento, né? Isso aqui merece a gente aprofundar tudo que Vygotsky nos ensinou sobre, né, quando ele diz, os gestos são a escrita no ar. Então, nós começamos a significar o mundo no momento em que a gente começa a entender signos, né? Então, quando a mãe, lá vamos dizer assim, na ontogênese disso, né? Quando você está com um bebê recém-nascido, você fala, você está triste? Não fica triste, não chora. É claro que a criança não sabe o que você está dizendo. E nem que ela esteja triste, você está nomeando um sentimento para ela, né? Você está dodói, você está com fome? Vem, mamãe te dá mamar, vem mamar. Você está nomeando, até que, né? Porque ele já está imerso nessa corrente de linguagem, ele vai se apropriando disso. Isso é importantíssimo. É por isso que a gente se torna falante de uma língua, né? Então, essa gestualidade é o começo de tudo, né? Então, quando a gente diz corpo, gestos e movimentos, nós estamos falando de linguagem. Nós estamos falando, né, dessa capacidade nossa, quer por meio de também dança, música, etc., né, da expressão corporal, isso é linguagem. E claro que a linguagem escrita pode estar também nesse eixo, né? Quando eu escrevo uma parlenda para a criança, né, para a gente não esquecer a letra, né, as palavras dessa parlenda, enfim, né, pensar, agora, sobretudo, pensar essa ideia, né, que vai se dizer o germe da constituição simbólica da realidade que está no gesto, né? Põe para mim a outra lâmina. Então, o Vygotsky vai dizer, o gesto, precisamente, é o primeiro signo visual que contém a futura escrita da criança, como a semente contém o futuro carvalho. O gesto é a escrita no ar, e o signo escrito é, frequentemente, um gesto que se fixa. E eu não vou ter tempo aqui, mas já vou fazer uma propaganda, tem um artigo meu em que eu vou explicar melhor essa gênese, que é algo muito complexo, né? Que a gente precisa compreender o que é que ele estava dizendo quando ele diz dessa fixação do gesto no papel. Pode passar. Olha, essa da Solange está na nossa coleção, né? Não sei se no caderno 2. O infante não é simplesmente aquele que não fala, e a palavra infans vem disso, o que não fala, infans, né? Mas sim aquele que luta para criar a sua própria palavra, instituindo a si mesmo e ao mundo que o cerca. Ao vivenciarem junto comigo esse momento pleno, momento atravessado muitas vezes por intensa agonia, elas, as crianças, me fizeram lembrar que sem luta não há criação verdadeira. Então, eu acho muito importante essa fala da Solange Jobim, porque ela tira a criança desse lugar do não, o que não fala, né? Ele não é o que não fala, ele é aquele que tem uma atividade extremamente importante, uma força ativa, que é lutar para falar, né? Passa para mim, por favor, Mohamed, o próximo. Ah, não, acho que eu tirei, então. Deixa eu ver, só mais uma. Não, pode voltar lá, por favor. Volta, volta, volta. Pode voltar mais uma. Pronto. Então, queria chamar a atenção para essa importância da gestualidade, né? E que a leitura e a escrita tem tudo a ver com esse campo de experiência, né? E essa ideia, então, desse sujeito que está imerso numa corrente de linguagem, lutando para se tornar alguém capaz de narrar. Pode passar. Bom, queria falar. Escuta, fala. Não, pode, no que eu estava mesmo, desculpa. Escuta, fala, pensamento, imaginação, que é mais óbvio, né? Mas que é preciso também a gente falar muito dessa relação escuta, fala e pensamento. De novo, né, o grande pesquisador aí, que é uma referência para nós, por isso que eu toda hora cito ele, o Vygotsky, né? Porque essa relação de como que a gente vai se constituindo, né, como seres de linguagem, ou seja, que num primeiro momento fala e pensamento tão dissociados nesse processo de desenvolvimento humano, e como que eles vão se cruzando, se
se fundirem e tornar uma coisa única, né? O pensamento nosso tem a ver com a fala, com a palavra. Então, isso é um processo que a gente precisa também compreender e estudar melhor. E destacar a imaginação, também uma contribuição vigorosa desse autor, quando ele fala, olha, a imaginação, quanto mais referências na realidade nós temos, mais nós somos capazes de imaginar. De novo vem a literatura, não é? Quanto mais eu contar histórias, quanto mais eu ler para a criança, mais condições de imaginar eu dou a ela. O Vygotsky fala uma coisa importante que não é que a criança é mais imaginativa do que nós, no sentido de que ela tem uma capacidade maior de imaginar, porque nós temos um repertório maior de realidade, né? O que a criança tem mais do que a gente é essa coragem, né? Ou esse não limite entre o real e a ficção. Então, isso realmente é diferente. Então, o que ele quer dizer e nos provoca? Que é preciso alimentar a imaginação da criança. Quanto mais eu ler para ela, quanto mais textos, quanto mais literatura oral, escrita, quanto mais conhecimento sobre o mundo, informações sobre o mundo, mais eu estou estimulando essa inventividade, essa fantasia, a imaginação, que são condições também na teoria do Vygotsky, importantíssima para o nosso desenvolvimento psíquico, né? Isso não está só na infância, a gente precisa sonhar, imaginar, projetar, isso tudo é fantasia para concretizar e relacionar com a realidade. Então, isso tem tudo a ver nesse campo de experiência. Traços, sons, cores e imagens, também outra provocação. Vamos entender a importância do desenho no desenvolvimento infantil. Não é uma atividade corriqueira, é uma atividade importantíssima, que nós temos a obrigação na educação infantil de estimular, né, de provocar, de promover situações, que a criança precisa passar por essa capacidade de gestualizar, de desenhar, de imaginar, para ela aprender a ler e escrever. Se a gente queima essas etapas e diz, não, gente, vamos decorar a letra, vamos treinar, e não possibilitamos esses momentos, né? Nós estamos negando estudos científicos importantíssimos que falam que são fundamentais esses processos, sobretudo na primeira infância, né? E ali, colocando as danças, né, encenações, eu fiquei pensando, quando os meninos estavam apresentando aqui, que muito provavelmente eles jamais vão se esquecer desse dia, não é? De ter ensaiado, de ter com os colegas, olha, com todos os campos de experiência possivelmente antecederam esse produto, né? Que a gente vê só o produto, mas olha, a professora teve que trabalhar com eles, teve muito texto oral ali, provavelmente textos escritos. Se não teve, poderia ter tido. Que folclore é esse? Da onde surge? Vamos ler esse mito, vamos ler essa história. Quem sabe, sua avó sabe contar, ela já vivenciou, traz a sua avó para contar. Então, texto oral, texto escrito. O que antecedeu isso, né? Para eles chegarem aqui e apresentarem para uma série de adultos, quer dizer, eu acho que eles vão ter essa experiência guardada na vida deles, né, por muito tempo, se não pela vida toda. E isso, fazendo uma outra provocação, só é possível num contexto coletivo de educação, numa escola. Chama escola isso, né? Onde você reúne pessoas de várias idades, sob a mediação de um profissional responsável e competente, para fazer com que essas crianças ampliem suas experiências, porque eles têm direito. Isso chama escola. E que coloca entre essas pessoas de diferentes lugares, diferentes países, diferentes comunidades, diferentes culturas, para conviver e se respeitar, que é um dos direitos, né? Se a gente tirar isso, eu estou falando do projeto de escola, de homeschooling, né, de educação no lar, eu acho um atraso e eu acho que é furtar essa experiência que a gente viu aqui, que pressupõe esse conjunto, né, um conjunto de... Se a gente entende o conceito de currículo, como que está na educação infantil nas diretrizes, a gente vai dizer, olha, é muito perigoso pensar que isso pode ser substituído por uma família, né? E a repercussão disso em termos de nação, em termos de país. E a última, pode passar, por favor. Pode passar, Mohamed. Pode passar, nós já vimos. Pode passar. E aí, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Claro que quando a gente lê, a gente pensa imediatamente em experiências mais, vamos dizer, com a ciência bruta, né?
Nós vamos pensar na matemática, nós vamos pensar na física. Mas, olha, se eu trago um texto informativo sobre a composição da lama que invadiu Brumadinho numa escola de educação infantil daquele município que viveu isso, né? Eu estou trazendo, posso fazer, isso aqui está dentro desse campo de experiência, está levando em conta quem é esse sujeito, o que ele está vivendo naquele momento, né? E está trabalhando a textualidade, as informações, a importância desse tipo de texto, né? Os registros que são feitos de investigação. Então, a linguagem escrita pode e deve estar em diferentes contextos desse conjunto de práticas, né? E pode ser, fazer parte... Pode passar, por favor. E aí eu vou terminando, né, com uma contribuição do Vygotsky da década de 50. Né, ele disse isso lá em 1950, que a linguagem escrita precisa, e é mais oportuno que ela esteja já na pré-escola. Né? No texto ele vai dizer pré-escola. Mas, de qualquer jeito, a linguagem escrita deve estar? Não. Ela precisa cumprir esses 3 condicionantes. Ela precisa fazer sentido para as crianças, ela precisa ser ensinada de forma natural e ela precisa integrar e apoiar as brincadeiras e as atividades cotidianas das crianças. Quer dizer, esse pesquisador, esse estudioso, falou isso lá na década de 50. Né? Então, eu acho que é uma síntese importante para a gente pensar na pergunta que foi feita aqui, né? Mas como fazer isso? Eu acho que durante a minha exposição eu fui mostrando formas que a professora tem de trazer, de cumprir, né, essas indicações do Vygotsky e de estar contribuindo para criar situações em que essa experiência com essa linguagem esteja no cotidiano dessas crianças. Só que a gente está acostumado a achar que isso é pouco. E eu queria dizer que não é. É muito ler todos os dias, organizar isso de forma sequencial, programada, planejada, né? E essa dificuldade que eu disse, vou terminar só dando esse exemplo, que a gente fala, gente, não é conteúdo. Então, talvez, para ficar mais concretizado ali, o que eu estou falando para a Eliane. A gente está falando, olha para a criança, percebe o interesse da criança, interaja com ela como um sujeito que te transforma. Né? Eu falo isso com minhas alunas, a gente lê muito Vygotsky, Benjamin, Bakhtin, são estudiosos que vão nos apoiar nessa construção. E quando eu vou fazer uma pesquisa, já aconteceu de eu chegar na sala, que era uma aluna minha, e ela está dando comida para o bebê e conversando com a colega. Mas eu vou te falar, com esse salário não dá, isso aqui é um absurdo. Você viu o que a diretora falou ontem? E enfiando a comida no bebê. Olha, isso é o contrário de tudo que a gente está dizendo. Esse sujeito é o sujeito central daquela interação. A comida, a hora de dar comida, é uma ação pedagógica importantíssima no berçário, que pode e deve estar sendo trabalhado linguagem, né? Quando eu canto, quando eu mostro, quando eu falo que comida. Não é dando aula, gente. Agora você vai comer uma sopa com chuchu. Veja bem, o chuchu foi. Não é disso que eu estou falando. Mas olha essa sopa, olha que delícia, salgada. Eu estou dando informações, estou brincando, estou cantando, estou interagindo, e esse sujeito me transforma. Né? Quando o bebê bate e pede mais, você quer mais? Olha, isso o professor precisa fazer conscientemente, né? Diferente da mãe, que faz isso quase que naturalmente, porque a gente aprendeu e vai aprendendo, mas nós não, nós sabemos que isso tem uma consequência. No dia seguinte eu posso explorar de outra forma esse momento da alimentação. Então, cuidar e educar são ações indissociáveis, as interações são um dos eixos da prática pedagógica. A brincadeira é um eixo da prática pedagógica. O currículo é um conjunto dessas práticas que eu articulo, né, para fazer com que a criança saia do lugar que está, do conhecimento que ela tem, para um conhecimento mais elaborado, porque isso é direito dela. Essas coisas, está vendo? Você fala, são teorias que informam sobre a prática na educação infantil. E a leitura e a escrita? Né? A leitura e a escrita tem que perpassar nessas ponderações que o Vygotsky está colocando aqui, fazendo parte, né, de forma intencional, de forma planejada. Né? Me excedi, né? Mas
Eu ia contar uma coisa e me esqueci desse planejamento, então acho que tá vivo ainda. E me perdi um pouco, porque eu estava falando sobre essa necessidade do planejamento, da sistematização, da organização, da gente quebrar essa ideia, né, de que cada campo de experiência é uma área do conhecimento. Não é, foi o que eu tentei mostrar aqui. A leitura e a escrita pode estar em todos os campos, e que os campos são uma orientação, né, para eu ficar atenta. Gente, o eu, o outro e o nós. Será que em algum momento eu estou trabalhando, mas ele não define conteúdos a serem ensinados? Eu lembrei o que é. Que a gente fala, bom, então não vou ensinar amarelo, vermelho, apesar de eu ensinar as cores. Olha como é diferente, né? Então, a gente fala assim, a criança foi no pátio, aí os meninos ficaram encantados com um caramujo, e a gente levou esse caramujo para a sala, e a gente vai estudar o caramujo. Beleza. Aí eu cheguei em casa, fui no Google, eu imprimi um tanto de coisa sobre caramujo, eu pesquisei, eu achei coisas impressas sensacionais, vídeos sobre o caramujo. Cheguei na sala no dia seguinte empolgadíssima, porque nós vamos trabalhar muito sobre o caramujo. Aí, na roda de conversa, uma criança fala, a minha mãe está grávida. Você fala, ai meu Deus, meu caramujo foi para o saco, né? Porque o interesse agora é o que está na barriga, é o neném, como é que vai crescer, é outro projeto. Então, vocês estão vendo que a educação infantil exige de nós essa flexibilidade, né? Então, este olhar para a criança, mas, ao mesmo tempo, eu não posso abrir mão do lugar de mediação. Eu posso dizer, nossa, que incrível isso, nós vamos ainda estudar essa coisa da gravidez, mas hoje, sabe o que eu trouxe? Eu trouxe aquele caramujo, lembra? Então, o professor, ele tem esse papel, ele não pode falar, a criança está me levando. Não, ele é o mediador, né? É como aquele poema do Galeano, né? O Galeano, não vou saber recitar o Eduardo Galeano, mas ele diz, a criança foi com o pai, quando se deparou com o mar, ele segurou firme na mão do pai e falou, pai, me ensina a ver o mar. Né? O que as crianças precisam é que a gente ensine a ver algo que a criança está vendo, mas é muito para ela. Né? Ver o mar exige que o adulto faça essa mediação, né? De dizer o que é aquilo, o que contém, por que é tão grande, né? Por que a água é salgada. Está vendo quantas coisas é ensinar a ver o mar? Então, na educação infantil, eu diria, nós temos que dar a mão para as crianças e ajudá-las a ver o mundo e a compreender esse mundo. Né? E é uma das profissões mais bonitas que eu acho, porque nós estamos fazendo a ponte entre o que chegou, né, e aquilo que já está instituído, e apontar para o futuro, que é aquilo que nós queremos construir. Né? Então, muito obrigada, gente. Desculpa eu ter me excedido no tempo.